A expressão trigonométrica 1 sobre quadrado do cosseno de x menos quadrado do seno de x ao quadrado menos 4 vezes o quadrado da tangente de x sobre 1 menos o quadrado da tangente de x ao quadrado, chega, cansa falar isso tudo, para x pertencente ao intervalo aberto de 0 a π sobre 2, sendo x diferente de π sobre 4 é igual a... Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Essa é mais uma questão do ITA resolvida passo a passo aqui no canal, dessa vez sobre o tema trigonometria. Muito obrigado pela força de clicar no gostei, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Lembra que isso me ajuda pra caramba. E se você precisa de uma aula particular, aqui na descrição tem um link que você fala direto comigo e solicita a sua. Tendo dito isso, bora aqui tentar resolver o problema. E para que a gente ganhe mais espaço, eu vou fazer a questão sumir da tela um pouco e vou escrever a expressão aqui. Então, expressão já aqui na tela, bora ver o que é que dá para fazer. Eu vou então simplesmente repetir essa primeira fração, que é 1 sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tudo isso ao quadrado, menos... Agora sim, nessa segunda fração aqui eu vou fazer alguns ajustes. Eu me refiro ao fato de que esse 4 vai estar multiplicado por o quadrado do seno de x sobre o quadrado do cosseno. Eu vou escrever o quadrado da tangente de x dessa forma. No denominador, esse número 1, estrategicamente eu vou escrevê-lo como o quadrado do cosseno de x sobre o mesmo quadrado do cosseno de x. Isso porque o quadrado da tangente de x eu vou voltar a escrever como eu fiz no numerador. Quadrado do seno de x sobre o quadrado do cosseno de x. E todo esse denominador aí está elevado a 2. Então, eu vou novamente repetir aqui essa primeira fração. 1 sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x ao quadrado menos 4 vezes o quadrado do seno de x sobre o quadrado do cosseno de x, tudo isso sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x sobre o denominador comum, que é o quadrado do cosseno de x. Tudo isso elevado a 2. Voltamos então a reescrever a primeira fração. 1 sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tudo isso ao quadrado, e isto seguido por essa divisão de frações que aparece logo em seguida, onde nós vamos repetir a primeira, 4 vezes o quadrado do seno de x sobre o quadrado do cosseno de x, vezes o inverso da segunda. O numerador dessa fração que aparece aí embaixo é o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x. Lembre que tem o expoente 2 do lado de fora, então ele vai estar aqui elevado a 2. Já o denominador dessa fração vai virar numerador. Nós temos aqui o quadrado do cosseno de x, que está, por sua vez, também elevado a 2, então vai virar cosseno de x elevado a 4. Nós vamos, então, simplificar o cosseno de x elevado a 4 com o cosseno de x elevado a 2, e isso vai ficar aqui com cosseno de x elevado a 2. Então, a gente ainda repete a primeira fração, 1 sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tudo isso elevado a 2, menos
essa segunda fração que vai ficar simplesmente 4 vezes o quadrado do seno de x vezes o quadrado do cosseno de x, tudo isso sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tudo isso elevado a 2. Perceba aí agora que o que nós temos é uma subtração de frações em que os seus denominadores são iguais. Então ela pode ser escrita como uma fração cujo denominador é o que você vê em destaque. Logo teremos 1 menos 4 vezes quadrado do seno de x vezes o quadrado do cosseno de x, tudo isso sobre o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tudo isso ao quadrado. Galera, é a partir de aqui que a gente vai ter que recordar duas identidades trigonométricas muito importantes. Uma delas é que o quadrado do cosseno de um ângulo, que eu vou chamar aqui de x, menos o quadrado do seno desse mesmo ângulo será igual ao cosseno do dobro desse ângulo. Então está aqui a informação e creia que a gente vai usar ela depois. Outra identidade trigonométrica é o fato de que o produto cosseno de um ângulo, que eu vou chamar também de x, vezes o seno do mesmo ângulo, será sempre igual a metade do seno do dobro desse ângulo. E se eu chegar aqui nessa equação, elevar a 2 o primeiro membro e elevar a 2 também o segundo membro, eu vou ficar com quadrado do cosseno de x vezes o quadrado do seno de x no primeiro membro, o quadrado do seno de 2x sobre 2 ao quadrado, que é 4, no segundo membro. Então, essa aqui é outra informação que vai nos ajudar muito daqui para frente. Então, vamos reescrever nossa expressão como 1 menos 4 vezes, no lugar aqui de quadrado do seno de x vezes o quadrado do cosseno de x, será escrito quadrado do seno de 2x sobre 4. Bora então dar seguimento a essa ideia. Temos aqui o quadrado do seno de 2x e esses dois números 4 aqui podem se cancelar. No denominador, o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x pode ser escrito como o cosseno de 2x. É exatamente o que vamos fazer. Cosseno de 2x, o qual está elevado a 2, então teremos o quadrado do cosseno de 2x. Então a gente fica aqui com 1 menos o quadrado do seno de 2x sobre o quadrado do cosseno de 2x. Por fim, vamos lembrar aqui da mais recorrente identidade trigonométrica, que é quadrado do seno de um ângulo, eu vou chamar esse ângulo agora de 2x por conveniência, mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo 2x, isso vai ser igual a 1. Deixando esse quadrado do cosseno isolado aqui no primeiro membro, teremos que ele será igual a 1 menos o quadrado do seno que passa lá para fora subtraindo. Sabendo disso, aí no numerador onde aparece 1 menos o quadrado do seno de 2x, nós vamos colocar então o quadrado do cosseno de 2x, o qual está sobre o quadrado do cosseno de 2x, e o resultado disso é nada mais, nada menos do que 1.
E fazendo a questão voltar para a tela, vejamos que a resposta correta, o resultado de toda essa expressão que ela nos dá, vamos encontrar aqui na letra C.